Boa noite, os irmãos podem sentar, por favor, e eu peço a vocês, por gentileza, não saiam da presença do Senhor. Eu não sei vocês, mas servir a Deus é um privilégio. Estar na casa do Senhor é uma dádiva. Saber que temos um Deus tão grande, tão poderoso, magnífico, magnânimo, um Deus criador de tudo, que não depende do ser humano para nada, que não depende de nós, mas mesmo assim esse Deus nos ama, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração e nos permite que o chamamos de Deus, nosso Deus. Cada vez que eu adentro a casa do Senhor, eu fico mais constrangido e mais apaixonado pelo Senhor, e mais desejoso em servi-lo. Semana passada aconteceu a Expo, a festa em Cachoeiras, no Parque de Exposições. O clima estava frio, chuvoso, não estava propício para sair de casa. Mas em um dos dias mais frios de semana passada, eu saí da congregação e me deu na telha de dar um pulo, de passar de frente ao Parque de Exposições. E quando eu passei, eu fiquei assustado e até com uma certa inveja, porque tinha muita gente debaixo do frio, pessoas que trabalharam o dia todo, pessoas sem dinheiro que pegaram dinheiro emprestado, pessoas que queriam estar ali e motivados. Teve um show que deu 10.000 pessoas. O ser humano buscando adorar alguém, e quando está lá fora, não mede esforços. Mas percebam, quando saímos das trevas e adentramos ao reino de amor do Filho de Deus, perdemos essa motivação, perdemos essa gana. E eu falei assim, parei de frente e falei: Senhor, nesses últimos dias que antecede a tua volta, Jesus, aviva o teu povo, reacende a chama da igreja. A igreja que eu falo é no sentido geral. Desperta aquele que está dormindo, porque nós temos tudo. Servimos um Deus que é tudo, mas servimos de qualquer maneira. Que Deus possa gerar no meu e no seu coração a alegria de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Queridos, vamos ao primeiro recorte da terceira igreja da Ásia, igreja que encontramos em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17. Hoje vamos trabalhar um pouquinho, fazer o primeiro recorte, a igreja de Pérgamo.
E eu convido você para abrir seu coração. Aprendemos muito com a igreja em Éfeso, aprendemos muito com a igreja em Esmirna, e eu tenho certeza que vamos crescer e aprender com a igreja em Pérgamo. E a carta à igreja de Pérgamo nos traz um lembrete vital. Você que já leu essa carta, já estudou essa carta de forma minuciosa, de forma vagarosa, você sabe que ela traz uma mensagem muito forte e muito atual e muito oportuna para os dias de hoje. Na verdade, a carta à igreja de Pérgamo nos traz um lembrete vital. Pastor, qual é esse lembrete? A igreja não pode misturar-se com o mundo. É o lembrete, é a exortação, é o alerta que a igreja de Pérgamo, que a carta à igreja de Pérgamo traz. A igreja não pode misturar-se com o mundo. Quem pode, por gentileza, ler o versículo 12, 13, 14, 15, 16 e o 17. Por favor, com voz de trovão. Amém. Muito obrigado, querido, ilustre mestre, pastor Arilson. Meus irmãos, a carta à igreja de Pérgamo é um brado de Jesus à igreja contemporânea. É um brado de Jesus à igreja hoje. A igreja atual, a igreja do século 21. Essa carta é endereçada a você, a mim, a nós. E examinaremos não apenas um texto antigo, mas convido os nobres irmãos para juntos sondarmos
no decorrer do estudo, o nosso coração. A carta descreve uma mensagem de Jesus à igreja em Pérgamo, elogiando sua fidelidade, apesar da presença de Satanás na cidade. Mas também vamos ver na carta Jesus apontando falhas relacionadas a ensinamentos enganosos. A carta promete recompensas aos vencedores, incluindo maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Mas qual é o teor da carta? O que encontramos na carta? Número 1, vamos encontrar elogio à fidelidade. Jesus, na carta, reconhece a perseverança da igreja em Pérgamo, mesmo vivendo em um local onde Satanás habita e onde Antipas, sua testemunha fiel, foi morto. Encontramos na carta críticas aos ensinamentos. A igreja na carta é repreendida por permitir a influência de falsos ensinamentos, como os de Balaão e dos nicolaítas, que levam à idolatria e imoralidade. Encontramos na carta um chamado ao arrependimento. Jesus exorta a igreja a se arrepender sob pena de sofrer consequências. Encontramos também na carta promessas aos vencedores. Aqueles que vencerem as falsas doutrinas e perseverarem na fé, receberão o maná escondido, um símbolo da vida eterna, e uma pedra branca com um novo nome que representa a aceitação e o pertencimento a Deus. Rapidamente, uma visão rápida sobre alguns nomes que encontramos na carta. Sobre Pérgamo. Pérgamo era uma cidade conhecida por sua idolatria e por ser um centro de culto ao imperador. Quem era Antipas? Jesus, testemunha fiel de Jesus, morto na cidade. Quem era Balaão? Personagem do Antigo Testamento que ensinou Balaque a levar os israelitas a idolatrar e a imoralidade. Quem eram os nicolaítas? Grupo que defendia a liberdade de indulgência nos prazeres, o que incluía a participação em rituais idólatras. Queridos, interpretação e significado de algumas palavras-chave que encontramos na carta direcionada à igreja de Pérgamo. O maná escondido. O que significa isso, pastor? Simboliza a provisão de Deus e a vida eterna que será dada aos vencedores. Pedra branca, pastor, o que significa isso? Pode representar a absolvição, a aceitação no céu ou um convite para uma festa especial. Novo nome, pastor, que novo nome é esse? É um sinal de nova identidade
e pertencimento à família de Deus. Mas vamos mergulhar mais um pouco no pano histórico da cidade de Pérgamo e, de igual modo, da igreja de Pérgamo. Meus notáveis irmãos, o perigo que estava assaltando a igreja de Pérgamo era a linha divisória entre verdade e heresia. Os irmãos podem perceber, lendo a carta, que Jesus começa elogiando como iniciou a carta endereçada em Éfeso e a carta endereçada a Esmirna. De igual modo, a carta endereçada para a igreja de Pérgamo, Jesus começa elogiando. Mas, no meio da carta, ele começa a pontuar o que ele tinha contra a igreja. Na verdade, a igreja de Pérgamo caminhava numa linha tênue, nessa divisória entre a verdade, entre Deus, entre o grande El Shaddai e as heresias que estavam norteando, rodeando a igreja de Pérgamo. Já podemos... Você precisa estar conectado. É a Siri do iPad. Deixa eu tirar ela do meio da pregação. Aproveito essa pequena interrupção para alertar você. Como somos vigiados 24 horas por dia. Tudo que você fala, tudo que você faz, o seu telefone sabe. Somos ouvidos pelo smartphone. Hoje tem um aplicativo que está atento às suas necessidades. Eu estava procurando um livro muito antigo, um livro do autor Luiz Saião, e eu comecei a procurar. Na verdade, eu falei uma vez só, perguntando à inteligência artificial. Depois disso, tudo do Luiz Saião se apresentava. Se apresentava. Então, cuidado com a sua vida. Você está exposto 24 horas por dia. E a inteligência artificial sabe o que você busca, o que você procura. O que anseia o seu coração. Então, sai um pouco da tecnologia e começa a viver a vida, a lidar com gente, a conversar com gente, a estar com gente, a se relacionar com gente. Irmãos, eu estou quase, não fiz ainda porque tenho que pensar muito bem. Eu estou quase terminando com as minhas mídias sociais, Instagram, Facebook, porque eu vejo que não tem proveito nenhum. Proveito nenhum, na verdade, só suga e rouba a nossa energia. Eu tirei a notificação do meu telefone. Meus irmãos, foi libertador, porque notificação é um sanguessuga, é um vampiro que suga nossa energia, e ficamos refém das notificações.
estamos no culto, estamos estudando, estamos conversando com alguém, se chegar uma notificação no seu telefone, seja de qualquer espécie, vai tirar você do foco. Então, eu tirei a notificação. Hoje estou me habituando a olhar o telefone em um momento específico. Não ser mais refém do telefone. Faça isso também, que a sua vida vai mudar. O seu sono muda, a depressão vai embora, a sua questão cognitiva vai ser potencializada e você vai começar a ouvir a voz de Deus no nome de Jesus. Amém? Voltando ao estudo, o perigo que estava assaltando a igreja de Pérgamo era a linha divisória entre a verdade e heresia. E já podemos fazer as seguintes perguntas uns aos outros. E mal iniciamos o estudo, mas já podemos fazer duas perguntas. Como a igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? E essas perguntas eu faço observando o desafio da igreja de Pérgamo. Segunda pergunta: como uma igreja que é capaz de enfrentar o martírio permanece fiel diante da tática da sedução? Se os irmãos, de fato, prestarem atenção e derem importância à palavra de Deus e aos estudos, os irmãos vão perceber que, até o momento, tudo que as igrejas vivenciaram, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, tudo que elas vivenciaram, experimentaram, enfrentaram, hoje nós estamos, de igual modo, experimentando e enfrentando. Na verdade, nos deparamos com desafios semelhantes. Talvez a perseguição não seja uma perseguição tão intensa como aconteceu nessas igrejas, mas hoje temos uma perseguição velada. E precisamos, como essas igrejas, encarar essas perseguições. Precisamos permanecer fiéis. Precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus, da presença dEle. Precisamos, de fato, nos levantar como igreja do Senhor, entendendo que o mundo é mau, que o mundo nos odeia e que nós não temos amizade com o mundo. Queridos, a palavra Pérgamo significa, interessante, casado. A palavra Pérgamo significa casado, ou seja, a igreja precisa lembrar-se que ela está comprometida com Cristo, é a noiva de Cristo e precisa se apresentar como uma esposa santa, pura e incontaminada. Somos a noiva do Senhor. E isso precisa pesar nos seus ombros e trazer um senso de urgência e de responsabilidade. Na carta percebemos que o sistema do mundo que está entrando na igreja e tentando definir o seu comportamento, esse sistema mundano vai ser definido como a grande Babilônia, a mãe das meretrizes. E enquanto a igreja
na carta, é definida como a noiva de Cristo. Meus irmãos, não tem como ser amigo do mundo. Se você se considera do mundo, se você continua no mundo, fazendo as coisas do mundo, desejando o mundo, saiba que você está no meio da grande Babilônia. Você é conivente, você é amigo da grande mãe que é meretriz. Mas se você foge da aparência do mal, se você entende o seu posicionamento perante ao mundo e deseja fazer a diferença, você é achado, é definido como igreja de Cristo. Queridos, o ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. E não é diferente dos dias de hoje, meus irmãos. A igreja atual tem tudo. A igreja tem tudo hoje para ser relevante. A igreja tem tudo para ser uma potência. A igreja tem tudo para saquear o inferno e povoar os céus. Mas ela esbarra e cai na mesma ou nas mesmas questões. Negocia valores, se vende, corrupção, dá ouvidos a vãs filosofias, a um vento de doutrina que só afasta o crente da verdade, ao modismo, ao pecado que se tornou algo normal no meio da igreja. Irmãos, eu fico muito preocupado, e eu já falei isso algumas vezes, eu fico muito preocupado vendo a realidade da igreja atual. E fazendo um diagnóstico bem minucioso, bem cuidadoso, bem cirúrgico, eu concordo com alguns pensadores, eu concordo com alguns pastores que afirmam que nós somos a pior geração de crentes. De toda a história da igreja, nós somos a pior geração. Uma geração fraca, limitada, corrupta, mentirosa, levada por qualquer falácia, uma geração mimizenta, uma geração sistemática, uma geração que o diabo tem feito uma festa. Essa semana eu recebi 2 vídeos de 2 igrejas, megas igrejas, que estavam na mídia por causa de escândalo com o pastor. No meio do culto, uma igreja imensa, no meio do culto, as pessoas começam a questionar o pastor e a mostrar provas que o pastor já estava em adultério há 2 anos, já tinha roubado milhões da igreja, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Deu até polícia. Aí no dia seguinte, o pastor, junto com a esposa traída, grava um vídeo, igual um cordeirinho, se fazendo de coitado, aparentemente assumindo o seu erro. É um mau caráter, porque 2 anos esteve entulhado, afundado no pecado, e em cima do altar.
tinha 2 famílias. Por isso que eu falo, irmãos, não se levem por uma palavra interessante, por um louvor envolvente, por uma oração aparentemente poderosa. Hoje a igreja atual precisa buscar 2 coisas: o amor e discernimento. O que é de Deus, o que é do homem, o que é do diabo. Discernimento. Discernimento. Porque senão vamos cair nas armadilhas. Na verdade, o diabo não está nem se esforçando para pegar o crente. O crente está se jogando nas armadilhas, está buscando as armadilhas. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração, porque a cada dia, a cada momento, eu fico mais preocupado, porque estamos mal das pernas. Na carta podemos ver Cristo fazendo um diagnóstico da igreja de Pérgamo, que estava instalada no meio do acampamento de Satanás. E aqui não era algo velado, era algo revelado, mostrado, claro. Olha o versículo 13: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. É Jesus falando ao anjo, à igreja de Pérgamo. Eu sei onde você vive, Pérgamo. Você está no lugar que foi instalado o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Pérgamo era uma cidade consolidada em Satanás. Não era novidade para ninguém, mas até então a igreja permanece fiel. Nós, muitas vezes, de forma consciente, estamos longe das armadilhas de Satanás, mas, entretanto, fazemos questão de ir em direção às armadilhas de Satanás. Não fugimos, estamos correndo. Você corre para a armadilha de Satanás quando você não prioriza mais Deus. Você corre para as armadilhas de Satanás quando você não prioriza a leitura da palavra, quando você não ora, quando você não tem uma vida devocional, quando você não consagra o seu coração, quando você para de adorar e começa a reclamar, quando você, meu irmão, muda a sua prioridade e está na igreja, participar da igreja, viver na igreja, para você é um fardo. Na verdade, eu não preciso da igreja, não preciso de Jesus, eu tenho capacidade para caminhar sozinho. Você caminha em direção à armadilha de Satanás quando você para de ouvir a voz do Espírito e se permite ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer conversinha mole,
por qualquer situação que aguça o seu coração. Você caminha em direção às armadilhas de Satanás quando você começa a abrir mão do fruto do Espírito e começa a produzir diariamente, toda hora, os frutos da carne. Quando você para de ser dominado pelo Espírito Santo e começa a se dominar, aonde você dá a última palavra, aonde você tem razão em tudo, aonde você é o Senhor de si, você corre em direção à armadilha de Satanás. Irmãos, relendo, na verdade, um livro teológico que fala sobre os últimos acontecimentos, o que aconteceu nos últimos 100 anos da história da igreja, da história do cristianismo, eu vejo como que a geração anterior era uma geração forte, uma geração compromissada com Cristo, comprometida, fiel ao Senhor. Uma geração que, ao adentrar a nave do santuário, primeira coisa era se ajoelhar e ficar ali alguns minutos conversando com Deus. O pastor Jailton comentou semana passada em Itaperiti de um pastor coreano que veio ao Brasil e ficou escandalizado com a forma e a maneira que nós servimos a Deus. Ele falou assim: como vocês resolvem as suas pendências, como vocês, crentes do Brasil, resolvem as suas crises, porque vocês não oram. A oração de vocês é uma oração muito fraca em relação a se gastar na presença de Deus. O pastor Jailton comentou que o culto de oração na Coreia é 5 da manhã, antes dos trabalhadores adentrar as fábricas, iniciar a sua vida trabalhando, eles vão à igreja orar 5 da manhã e gastam um tempo, não é fazendo uma performance, é de joelhos no chão, de cara no pó, orando, consagrando a vida, pedindo perdão a Deus. Ele falou que um amigo dele ficou constrangido, que participou desse culto e foi à igreja 5 da manhã com um amigo coreano. E aconteceu esse momento da oração individual. O brasileiro se ajoelhou, ficou alguns minutos e se levantou, achando que tinha orado muito, mas quando ele se levanta, ele percebe e fica sentado vendo uma multidão gastando um tempo significativo na presença de Deus, orando. Ele falou que nós não temos reverência. Estamos na igreja com o telefone na mão, levantamos e saímos como se fosse um banco de esquina. Estamos mastigando chiclete. Não temos reverência de ficar em pé ou ficar ajoelhados. Uma igreja que não é atenta ao mover do Espírito e muito menos se importa hoje com a liturgia. É uma igreja solta, levada por qualquer coisa. E ele fala numa convenção de pastores
que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. A grosso modo, uma igreja prostituída, vendida, corrompida, aonde o diabo não teme. Na verdade, ele faz a festa no meio da igreja, usando a minha vida e a sua vida, meu irmão. Pérgamo era um importante centro cultural. E Pérgamo era também uma cidade com um passado glorioso. Historicamente, era a mais importante cidade da Ásia. Segundo Plínio, era a mais famosa cidade da Ásia. Pérgamo começou a destacar-se depois da morte de Alexandre o Grande, em 333 a.C. Foi capital da Ásia quase 400 anos. Foi capital do reino Seleucida até 133 a.C. Átalo III, rei Seleucida, o último de Pérgamo, passou o reino a Roma em seu testamento, e Pérgamo tornou-se a capital da província romana da Ásia. Como centro cultural, sobrepujava Éfeso e Esmirna. Era famosa por sua biblioteca, que continha 200.000 pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, só superada pela de Alexandria. Pergaminho deriva-se de Pérgamo. O papiro do Egito era o material usado para escrever. E no século III a.C., Eumenes, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Convenceu se você quer colocar um nome no seu filho, vou lhe dar uma dica. Convenceu a Aristófanes de Bizâncio, bibliotecário de Alexandria, a vir para Pérgamo. Entretanto, outro nome interessante para você colocar no seu filho: Ptolomeu, rei do Egito, revoltado, embargou o envio de papiro para Pérgamo. Então, mediante a essa retaliação, inventaram o pergaminho de couro alisado, que veio superar o papiro. A cidade de Pérgamo gloriava-se de seus conhecimentos e cultura. Para encerrar, Pérgamo foi um destacado centro do paganismo religioso. Eu estou apresentando aos irmãos os desafios que a igreja de Pérgamo encarou em uma cidade totalmente dedicada, alicerçada, consolidada, entregue a Satanás. Em Pérgamo ficava um grande panteão. O que significa panteão, pastor? Em um sentido geral, panteão se refere ao conjunto de todos os deuses, de uma mitologia ou religião específica. Em Pérgamo havia um panteão de deuses gregos que eram adorados na cidade, com destaque para Zeus, cuja adoração era central. Havia altares para vários deuses em Pérgamo. Tinha o famoso templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
Todos os dias se levantava a fumaça dos sacrifícios prestados a Zeus. Em Pérgamo havia o culto a Esculápio. Esculápio era o Deus, com D minúsculo, Salvador, o Deus serpente das curas. Seu colégio de sacerdotes, médicos, era famoso. Naquela época mantinha 200 santuários no mundo inteiro. A sede era em Pérgamo. Ali estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para ali peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. A crendice misturava-se com a ciência na cidade de Pérgamo. Galeno, médico, só foi superado por Hipócrates. Era de Pérgamo. As curas, muitas vezes, eram atribuídas ao poder do Deus serpente. Esse Deus serpente tinha o título famoso de Salvador. Em Pérgamo estava o centro asiático do culto ao imperador. O culto ao imperador era o elemento unificador para a diversidade cultural e política do império. No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo, o imperador Augusto. O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. Olha o contexto que se encontrava a igreja de Pérgamo. Uma vez por ano, os súditos ao templo de César queimava incenso, dizendo: César é o Senhor. E depois desse ato, podiam ter qualquer outra religião. Era uma bagunça só. Isso era símbolo de lealdade a Roma. Pérgamo era uma cidade eclética, de espírito aberto, onde a liberdade religiosa reinava, desde que observassem esse detalhe. Eles precisavam cultuar o imperador. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. Naquela cidade havia o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. O trono de Satanás não estava num edifício, mas no sistema da cidade. Tudo estava conectado a esse trono denominado a Satanás. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução. Meus irmãos, contextualizando um pouquinho e trazendo para o nosso dia a dia, e faço um alerta aos irmãos. Eu sei que vocês já ouviram isso, mas, às vezes, estamos presos à garra de Satanás sem perceber. A vida não rompe, você não consegue falar com Deus. Olha só, irmãos, eu não consigo entender, e eu falo de uma vida de 38 anos de devoção a Deus. Eu não consigo entender. Me chamaram para um podcast com esse tema e eu fiquei muito motivado porque eu não consigo entender. Um crente
salvo em Jesus Cristo, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Uma pessoa que falou, que afirmou que teve um encontro com Cristo. Ficar dias sem falar com Deus. Não ter forças para orar. Eu sei que às vezes as lutas nos sufocam. Eu sei que às vezes um rolo compressor passa por cima de nós. Eu sei que às vezes nos falta vigor para abrir os olhos. Mas se eu estou em Cristo, se o Espírito Santo habita em mim, Ele é mais importante, precioso do que o ar que eu respiro. Fazendo uma analogia, você pode estar mal, doente, mas você precisa respirar, senão você morre. Você pode estar cansado, sobrecarregado, oprimido, deprimido, desmotivado, sendo perseguido. Você pode estar um bagaço, a grosso modo falando. Mas você precisa respirar, de igual modo a Cristo. Se você aí está a questão. Se você é de Cristo, se realmente você teve um encontro real com Cristo, independente do momento, da situação, do contexto da hora, das lutas, das perseguições, você não consegue ficar longe de Deus. Quantas vezes na caminhada da vida que eu me encontrei um bagaço, com o perdão da palavra, não tinha forças para nada, só para clamar o nome do Senhor. Ah, pastor, eu não consigo orar, é batalha espiritual. Não cola não, irmão. Desculpa. Ah, pastor, não consigo ler a palavra de Deus. É o diabo. Não, é falta de prioridade, de hábito, costume, cultura. Você mexe no seu telefone o dia todo, todos os dias. Você se alimenta, você bebe água, você vê TV. Você gasta tempo com tantas coisas. Eu não consigo aceitar, meus irmãos, essa desculpa mais. Ah, eu não consigo orar. Eu sinto uma opressão. Eu sinto o diabo. Eu sinto. Meu irmão, eu sinto muito, mas você tem que se converter. Tu não é crente não, irmão. Desculpa. Porque eu olho a palavra de Deus, eu olho os profetas, eu olho, os grandes homens, e vejo todos vivendo momentos terríveis, e sempre direcionando para Deus. O próprio Jesus no Getsêmani, antes de iniciar as sessões de pancada, o seu julgamento, havia a cruz e a crucificação, e ele vai orar. Ele está inquieto, angustiado, chega no ponto máximo de liberar gotas de sangue. O seu estado emocional estava no máximo. Os seus poros se abrem, ele começa a gotejar, não suor, mas sangue.
e ele, envolto de sentimentos terríveis, medo, opressão, porque ali estava o Jesus homem, ele ora: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, todavia, seja feita a vossa vontade. Ou seja, no seu pior momento, ele fala com o Pai. E o crente hoje não. Eu não quero constranger você, mas se você passa um dia, 2 dias, sem orar, sem ler a palavra de Deus, você precisa rever a sua vida cristã. Se você pode chegar na hora do culto e faz de tudo para chegar atrasado e é distraído por outras situações, você tem que rever sua vida cristã. Você está morno. O pior estado de um crente, que gera náuseas em Deus, e ele vai vomitar você. Irmãos, não dá para entender pessoas que gastam tempo de frente ao telefone, ao computador, à TV, a uma série, a um seriado, e para Deus empurra tudo com a barriga. Está frio, está calor, está chovendo, estou com fome, estou com dor de cabeça. Muitos que vão afirmar que não estão aqui porque estão com dor de cabeça, estão cansados, amanhã, mesmo com dor de cabeça, mesmo cansados, vão estar no trabalho. Porque se não ir, perde. Só que Deus é amor, é Papai Noel, é a graça, meus irmãos. Isso é falta de respeito e reverência. Isso me deixa para morrer. Na Copa do Mundo da Coreia e Japão, foram 2 países que os jogos eram de madrugada. Eu acordava 3 da manhã, 4 da manhã para ver o Brasil. Quando você tem um compromisso que lhe interessa, que é agradável para você, você é pontual. Você se arruma mais cedo. Mas quando o compromisso não tem valor, a hora que eu chegar, tá bom. Isso não desce mais, irmãos. Não desce mais. Fechando o primeiro recorte. Cristo, Ele conhece as nossas obras. Conhece as obras da igreja e suas tribulações. A igreja de Pérgamo tinha que combater tudo isso que foi falado e permanecer fiel, mesmo lhe custando a vida. Mas, lendo a carta, vamos perceber que o autor da carta, Cristo, estava atento e estava olhando para todo o esforço da igreja. E a carta vai dizer, além de estar atento, observando
estava pronto para recompensar a igreja. Isso acontece conosco. Deus conhece a nossa vida cristã, as nossas obras, as tribulações, as lutas que passamos. Ele conhece também as tentações. Ele sabe o ambiente que estamos. Sabe que a igreja muitas vezes é rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias bombardeando a igreja a todo instante. Ele sabe de tudo isso. Não está quem? Ele ajuda a igreja, ele lhe ajuda, ele recompensa. Mas tem um porém, assim como Pérgamo, a igreja não pode misturar-se com o mundo. Um testemunho rápido: nós fizemos uma viagem missionária para a cidade de São Tomé das Letras. Não sei quantos conhecem e quantos estão aqui participaram dessa viagem. Fica em Minas Gerais. É uma das cidades mais místicas do Brasil e da América Latina. Não tem essa pedra, São Tomé, vem de lá. A cidade é em cima de uma pedra, de fato. Um vilarejo, na verdade, uma cidade pequena, mas com tantas religiões, tinha de tudo que os irmãos possam imaginar, ou podem imaginar. Tinha até um aeroporto de disco voador, e era ensinado nas escolas da existência dos OVNIs. Tinham imagens. Tinha um sítio que tinha um faraó. Você entrava com a sua esposa, deixava a sua esposa com esse faraó, ela ficava com ele 2, 3 dias, e você saía para a libertinagem naquele sítio, que tinha de tudo que os irmãos possam imaginar. Uma cidade norteada por Satanás. Preparando o estudo, me veio à memória São Tomé das Letras. Literalmente, o trono de Satanás é visível em São Tomé das Letras. E a igreja que fomos ajudar, uma igreja batista pequena, estava ali, tentando respirar e combater as heresias. Maconha liberado, hippies. Eu me lembro que estávamos conhecendo uma praça e ao entorno as pessoas não bebiam água, mas estavam fumando maconha. Um local liberado, uma cidade dominada. E a igreja lá. E como evangelizar em um local assim? Como falar de Jesus em um local assim? Como ser igreja? Como não ceder? Como não se vender? Como permanecer? É o mesmo que lançar sementes em um campo árido, em pedregulhos. Mas a igreja estava ali, aparentemente pequena, frágil e fraca, mas se mantinha fiel a Deus. E nós,
que temos tudo, e você, meu irmão, que tem tudo para fazer a diferença no seu trabalho, na sua casa, vizinhança, aonde você está, e muitas vezes se omite. Eu fecho com 2 lições nesse primeiro recorte. Precisamos permanecer firme na fé. Mesmo em tempos de desafios e tentações, a igreja deve manter sua fidelidade a Cristo e não se desviar dos seus ensinamentos. Precisamos permanecer firme na fé, mesmo que isso lhe custe alguma coisa. Me responda, ou melhor, responda para você, o que é mais importante? Deus ou seu sucesso pessoal? Deus ou seu trabalho? Deus ou a sua família? Deus ou a sua vida? Se você quer verdadeiramente servir a Deus, você precisa priorizar Deus em tudo. Mais que a minha família? Sim, porque a palavra diz que Ele veio para separar, se for o caso. Só que nós hoje priorizamos nosso trabalho, nosso sustento, sucesso pessoal, a nossa família tomou o lugar de Deus. É tempo, meu irmão, quer romper, quer parar de ter essa vida mediana, medíocre, superficial. É tempo de você entregar o seu Isaac. E talvez o seu Isaac seja você mesmo. Você atrapalha você de servir a Deus. Segunda lição, precisamos resistir à influência do mundo. Precisamos resistir à influência do mundo. Não estou aqui gerando polêmica. Irmãos, é parar e pensar. A minha esposa foi com os meus filhos, eu não fui, porque eu sou contra. Porque eu não quero ser conivente. Como que eu vou compactuar e participar de uma festa que eu sei que tudo que tem ali foi gerado à base de corrupção, mentira, engano, tudo é superfaturado. Como que eu vou entrar num ambiente que eu sei que é terra do capeta? Como que eu vou fazer culto ali? Ser conivente, primeiro dia culto a Deus, e depois pode a prostituição, pode maconha, pode cocaína, pode trocar de mulher, pode se vender. Não aceito. Tirei foto com um boi que foi alugado por sei quantos mil reais. Você está sendo assaltado
e rindo para o assalto que você está sofrendo. Não aceito isso. Aí, para dar um cala-boca nos crentes, aí tem um monte de crente que... Deixa eu guardar minha boca para não falar besteira. Tem um monte de crente que paga para ver, que bate palma, para calar a boca dos crentes e atender a massa evangélica, que é maior do que os ímpios em Cachoeiras. Põe um dia lá, chama algumas igrejas, alguns pastores, e o camarada aceita até ser entrevistado. Misericórdia. Isso me dá um nojo. Eu não quero ser inconveniente, nem quero direcionar ou cuidar da sua vida. Se você foi, mas querendo ou não, você foi conivente. Ao pisar ali, você é conivente. Porque você sabe, você que não quer abrir os olhos, você que está fazendo vista grossa, você sabe que tudo ali está baseado no erro. É por isso que a igreja é uma chacota, é uma vergonha. A cada dia só piora. Só que, infelizmente, é melhor dançar a dança da cadeira do que nadar na contramão do mundo. Porque nadar na contramão do mundo tem que estar pronto para retaliações. E dançar a dança da cadeira é ser mais um na multidão. A igreja não pode se permitir, não pode se contaminar com o mundo. Pastor, eu fui de dia. De dia, pastor, não tinha nada. Pastor, eu coloquei lá um stand da minha empresa, porque é uma oportunidade. Olha como que nos vendemos sem perceber. Eu sou assim, e vou morrer assim. Que me matem assim, mas eu não aceito, não. É tempo de parar de falar e agir, irmãos. Se a igreja em Cachoeiras de Macacu se levantar, meu Deus do céu, só que a cada dia é um escândalo. E nós, muitas vezes, romantizamos o pecado. E usamos até o pecado como permissão de Deus para a pessoa sair de Cachoeiras de Macacu para ter uma oportunidade fora daqui. Olha só que mentalidade do capeta. Um irmão me mandou mensagem semana passada, querendo dar uma oferta para a igreja. Quando a pessoa liga ou entra em contato para dar oferta, eu já fico com o pé atrás. A experiência me gerou isso. Da onde vem esse dinheiro? Quem quer dar oferta, dá oferta. Ah, pastor, eu quero dar uma oferta à igreja, um valor considerável. Falei, sim, pois não, mas... E hoje eu não guardo mais para janta, mas porque o irmão quer me avisar. O irmão sabe que eu não faço questão e parte financeira é com os tesoureiros. Procure os meninos e fale com eles, se você assim quiser. Não, pastor, é porque, olha só, Deus me abençoou. Eu estava num aperto, aí eu joguei numa bet
joguei numa bet e ganhei, pastor. Deus me iluminou que eu acertei os jogadores, os times e ganhei 15 mil reais. Quero dar 5 para a igreja. Falei, negativo. Vai com o seu pecado para o inferno. Quer pagar indulgência? Não dá não, irmãos, desculpa. Não dá não. Se coloque de pé, por favor. Semana que vem, vamos continuar. Os irmãos sabiam que tem pastores devendo um valor considerável porque são viciados em betes, o tigrinho, igrejas que fecharam por causa da criptomoeda, pastores que botaram a igreja, botaram o imóvel, colocaram o recurso da igreja, igrejas que são laranja, crentes que são laranja. Irmãos, é tempo de denunciar o pecado. E se você sabe e é conivente, você peca da mesma forma. O pastor, graças a Deus não, se não tivesse, não tinha importância, mas o pastor não tem o mesmo amparo de um padre ou de um médico, de um psicólogo ou um psicanalista. Exemplo, se uma pessoa confessar um crime para o padre, numa análise, numa terapia, quem ouviu, o profissional ou o sacerdote, o padre, não precisa falar, denunciar, porque é amparado. Pastor, não. Se uma pessoa me procurar e compartilhar um crime, e amanhã vem à tona, e a pessoa sabe, e a pessoa fala que eu sabia e não fiz nada, eu sou conivente. E eu pago da mesma forma. Hoje, o que me respalda é psicanálise. Que eu sei de tanta coisa. Então, meus irmãos, para ser conivente, não é só estar no ato, praticar o ato ou fazer alguma coisa, mas é ouvir e não fazer nada. Ouvir e ser omisso. Ouvir e ser frouxo. Você é conivente, você compactua, você está no meio de porcos, comendo lavagem ou jogando pérolas aos porcos. Que Deus possa queimar no nosso coração o desejo de termos uma vida santa, reta, mesmo que isso nos custe alguma coisa. Vamos orar. Domingo teremos ceia. Aguardo você aqui. Domingo pela manhã, nossa EBD. Os irmãos
vão perceber que eu vou descer rápido, porque eu tenho 2 atendimentos quando finalizar o culto. Senhor Deus, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa arrancar nossa máscara, a nossa capa, o nosso discurso mentiroso, a nossa performance que muitas vezes tenta esconder quem somos. Que o Senhor traga à tona as mazelas do nosso coração. Que possamos parar de apontar o irmão e olhar para nós e perguntar: será que de fato estou servindo a Deus ou estou me vendendo? Que o Senhor possa avivar o nosso coração, que o Senhor possa usar a nossa vida, mesmo no patamar para denunciar, como atalaia, Senhor. Senhor, toma a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca, olhos, ouvidos. Queremos estar na Tua presença sem reservas. Queremos Te servir, Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Abençoa o Teu povo, ó Deus, que saiu de casa no frio, na chuva, para Te adorar e ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa guardar cada coração, abençoar cada vida. E que você, meu irmão, seja uma bênção, desde agora e para sempre. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Abrace 5 irmãos, Deus abençoe no nome de Jesus.